Mais um vídeo pré-jogo no ar. Santos e Bragantino que se enfrentam neste domingo às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. Mas antes desse vídeo, peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho, siga a gente no Instagram, @MundoSantistaFC_ e também seja membro do canal. Temos duas categorias, a categoria Capitão da Vila por apenas R$ 3,99 por mês e a categoria Camisa 10 por apenas R$ 11,99 por mês. Vamos falar de Santos e Bragantino. Vamos começar pela provável escalação. A provável escalação do Santos Futebol Clube. O Santos que tem de fazer algumas mudanças, né? Não aquela poupada 100%, mas sim fazer algumas mudanças. Vamos à escalação do Santos aqui. Então vamos começar com a provável escalação. A provável escalação do Santos é o seguinte: Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias, Zé Ivaldo e a dupla de zaga, ou Luan Pérez. Luan Pérez pode ser a novidade aí no lugar do Zé Ivaldo. Vinícius Lira, William Arão ou João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino, Roleiser ou Robinho Júnior, Gabriel Barbosa e Barreal, fonte do GE. O GE publicou essa notícia da provável escalação do Santos. É o Santos que deve fazer algumas mudanças, né, na sua provável escalação, né, visando a estreia do Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense. Beleza? Vamos à arbitragem da partida. A arbitragem da partida, quem apita é a Daiane Muniz. Daiane Muniz, uma mulher experiente na Federação Paulista de Futebol. Também junto com ela o assistente Danilo Ricardo Simon e Bruno Silva de Jesus. O VAR de amanhã é Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Então essa é a arbitragem para o jogo de amanhã diante do Bragantino na Neoquímica Arena. Onde assistir o jogo entre Santos e Bragantino, Brian? Você assiste na TNT Sports e na HBO Max, tá? TNT Sports e HBO Max exclusivos, tá? Nenhuma emissora a mais vai passar o jogo entre Santos e Bragantino. São exclusivos da Tanner, a TNT e a HBO Max, beleza? Os desfalques do Santos para essa partida. Os desfalques do Santos é o Tiquinho Soares, que ainda tem um edema na panturrilha. Gabriel Bontempo, que provavelmente vai ficar de fora, né, com edema na panturrilha. E Neymar, né, Neymar Júnior, que está com uma lesão no menisco do joelho e tem de voltar em um dos clássicos contra o São Paulo, ou no Campeonato Paulista, ou no Campeonato Brasileiro. O Santos pega o São Paulo 2 vezes seguidas e a tendência é do Neymar voltar. E também tem um Gustavinho, o menino Gustavinho, que voltou da Copa São Paulo, só que voltou lesionado, né? O menino Gustavinho vai ficar de fora, se eu não me engano, é uma lesão de grau 2 na posterior da coxa. Então o Gustavinho vai ficar de fora aí para essa partida diante do Bragantino. É um Santos que deve poupar ou não deve poupar, não sabemos disso. O Vojvoda deve fazer algumas mudanças sim no time. A gente não sabe se Gabriel Barbosa vai ser titular. A gente não sabe se João Schmidt vai ser titular. É um Santos meio que duvidoso, né? Com uma dúvida da torcida. Lembrando que o Santos está com 5 pontos no Campeonato Paulista, na oitava colocação. Se o Santos ganha, o Santos vai para 8 pontos e fica mais tranquilo. Então os 3 pontos é importantíssimo pro Santos. E agora eu passo a vez pro Eberson, setorista do Bragantino. As informações do Massa Bruta, Eberson. Olá, amigos do Mundo Santista, forte abraço para vocês. Vamos falar um pouquinho desse Red Bull Bragantino que segue embalado no Campeonato Paulista, né? Até agora, em 4 jogos, são 3 vitórias, um empate fora de casa contra o Mirassol, em que o Bragantino teve uma partida até de uma certa maneira muito regular, mas acabou não produzindo tanto no setor de ataque, já que é o ataque mais positivo da competição. Em 4 jogos, são 9 gols marcados, e um detalhe importante se dizer, na temporada passada, o Bragantino sofreu demais com a questão do setor defensivo, que tomou muitos gols na temporada, diferentemente do que acontece agora no trabalho do Wagner Mancini nesse começo de Campeonato Paulista, onde o time ainda não sofreu nenhum gol nessas 4 partidas de Paulistão.
Pensando no jogo de domingo contra o Santos, a grande dúvida é saber se o técnico Wagner Mancini vai promover uma rotatividade no elenco ou vai com força máxima, já que na quarta-feira estreia no Campeonato Brasileiro e todo mundo sabe que a preferência é o Campeonato Brasileiro, joga fora de casa contra o Coxa na capital paranaense, né? O time não tem tantos problemas, na temporada passada sofreu com lesões e agora nós temos o Guzmán, que passou por uma cirurgia no joelho, vai voltar, acredito que lá pelo mês de abril, e o Isidro Pita, que no começo da pré-temporada, uma semana antes da estreia, teve uma torção no tornozelo e continua fora. O Bragantino não tem nem o jogador suspenso para a partida desse domingo contra o Peixe na Neoquímica Arena, aliás, tem todo mundo à disposição e deve apresentar na semana que vem um pacote de reforços. Em relação ao time de domingo, se o técnico mandar força máxima, o Bragantino deve jogar com Cleito no gol, Andrés Hurtado na lateral direita, a zaga formada por Alex Vinícius e Gustavo Marques e na esquerda Juninho Capixaba. O meio-campo com Gabriel, Nacho Souza ou até mesmo a entrada do Matheus Fernandes, já que o Nacho foi um jogador que chegou no final do ano passado e ainda requer um pouco mais de ritmo de jogo e o Matheus Fernandes vem ganhando espaço novamente no Bragantino e o Gustavo Neves um pouco mais à frente, já que o John foi negociado com o Zenit da Rússia. No ataque, a questão que pega é que o Thiago Borbas, que estava na temporada passada, foi emprestado e o Bragantino só tem 2 centroavantes. Nesse momento, só um, porque o Isidro Pita está fora, está se recuperando, deve voltar na próxima semana. O Bragantino só tem Eduardo Sacha, que com 33 anos se mostra muito bem fisicamente nesse começo da temporada. Então, o ataque formado com Eduardo Sacha, Lucas Barbosa pelo lado direito e Henry Mosqueira aberto pelo lado esquerdo. Se ele for fazer algumas alterações, ele tranquilamente pode fazer no setor de defesa, com a entrada do Pedro Henrique, na lateral direita você tem o Agostinho Santana, que é um cara bastante experiente, no meio campo você pode rodar com Eric Ramírez, Matheus Fernandes ou até mesmo o Fabinho, que está recuperado, e no ataque os jogadores que entraram na partida contra o Botafogo no primeiro tempo não foram tão bem, então a tendência é manter um ataque titular, mas isso tudo a gente só vai saber na hora da partida. Por quê? Porque na semana tem estreia do Campeonato Brasileiro fora de casa, mais uma viagem aí até Curitiba para enfrentar o Coxa, e aí há de se saber se o técnico contra o Santos, que é um adversário mais difícil, vai manter força máxima ou coloca um rodízio nesse elenco para não ter problemas de lesões. O Bragantino não tem o Vanderlan nesse momento, que está afastado por questões médicas e deve apresentar na próxima semana alguns reforços. Thiago Volpe, goleiro que rescindiu com o Grêmio, o Wallace Ian, que já se despediu do Flamengo, o Rodriguinho é outro jogador negociado junto ao São Paulo e deve ser apresentado oficialmente na próxima semana, e a informação de sexta-feira à noite é que Tuco Herrera também fechou com o Bragantino. O jogador estava no Fortaleza e deve vir para reforçar o Bragantino para a sequência da temporada. Então, nesse primeiro momento, seriam 4 reforços. E há de se saber como o Vanderlan vai ficar um tempo afastado, se o Bragantino vai buscar mais um lateral esquerdo ou fica com o Juninho Capixaba e Cauê, que é da base e que tem feito boas apresentações também quando requisitado nesse começo de temporada. Um jogador muito jovem, mas o Bragantino acredita que ele pode dar muito retorno ao clube, porque é um cara muito promissor nessa lateral esquerda, mas o Juninho Capixaba é certeza absoluta nesse time, já que renovou o contrato com o Massa Bruta, como também Eduardo Sacha. As informações desse Bragantino que enfrenta o Santos esse domingo para se manter na liderança do Campeonato Paulista. Eberson Martins, direto de Bragança Paulista. Agora sim, temos a informação do Peixe e também a do Bragantino. Agora eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem o nosso vídeo para mais santistas, beleza? Até a próxima live ou até o próximo vídeo. Tamo junto. Está mostrando nosso